Oi, meu povo, a paz do Senhor Jesus, tudo bom? Hoje eu vim trazer uma breve reflexão para as nossas vidas. Estava aqui refletindo sobre as nossas ações e suas consequências. Lá em Gênesis vai falar sobre Sara e Agar. Só que antes disso, o Senhor ele vai fazer, voltando cá atrás um pouco, Deus ele vai fazer uma promessa para Abraão, que ele teria um herdeiro que sairia das entranhas dele, porque ele achava que o herdeiro seria o Eliezer. Então ele foi questionar com o Senhor e o Senhor falou para ele, fez uma promessa para ele dizendo que ele teria um herdeiro que sairia das entranhas dele. Ou seja, ele e Sara iriam gerar. Então o Senhor ele lançou uma promessa sobre a vida de Abraão e sobre a vida de Sara. Com o passar do tempo, a gente sempre acha que demora, né? A gente sempre acha que demora, né? A gente acha assim, o Senhor fez a promessa hoje, amanhã já vai se cumprir. Não. Tudo tem seu tempo determinado para todas as coisas. Então, entre a promessa que o Senhor faz nas nossas vidas, entre a promessa e o cumprimento dela, existe o tempo. Tempo de amadurecimento, tempo de crescimento, um tempo de preparação. É o tempo que o Senhor está nos preparando para receber, para viver o cumprimento da promessa, e não foi diferente na vida de Sara e de Abraão. Só que nós mulheres tomamos a mania, né, de querer dar um jeitinho, achar que Deus precisa da nossa ajuda, né? O que Sara fez? Ela concedeu a serva dela, Agar, para que se deitasse com o seu marido, Abraão. A gente tem uma mania, o ser humano, não digo só mulheres, porque o ser humano, o ser humano acha que Deus ele precisa da ajuda. Tá demorando, Deus deve estar precisando da minha ajudinha. Ai, Senhor, eu posso meter minha mãozinha aí para poder agilizar esse processo. Mas não. Acho que Sara esqueceu que quem fez a promessa para ela foi Deus. Um Deus que é fiel à tua palavra. Um Deus que promete, mas se responsabiliza por cumpri-la. Não é um Deus como o ser humano de voltar atrás nas suas palavras, de falar algo e não cumprir, de não ter a palavra muitas das vezes. Então, o que ela fez? Meteu a mão dela para acelerar o processo. Então, o que ela fez? Concedeu a serva dela, Agar, para se deitar com o marido, porque aí viria um filho. Foi o que aconteceu. Agar gerou. Agar engravidou de Ismael. Só que o ponto que eu quero destacar aqui é o seguinte: Sara ela teve consequências daquela atitude dela precipitada. Começou a ser desprezada por Agar. Agar começou a desprezar ela, já que ela estava esperando um filho de Abraão, já que ela começou a gerar e Sara não gerou. Então o que Agar fez? Começou a desprezar Sara, e dali Sara começou a colher os frutos do plantio dela. Entendeu? Ela não soube esperar o tempo determinado do Senhor na vida dela. Pegou e deu seu jeitinho, pegou e meteu a mão. Deu um jeito. Então, ela forçou aquela situação. Entendeu? Meteu a mão onde não era para ela meter a mão. Se meteu em uma situação que não era para ela se meter. Lá atrás, Deus havia feito uma promessa para Abraão. E eu digo que para ela também, porque eles são uma carne só. Mas o que ela fez? Estava demorando muito, ela foi meter a mão dela. Só porque ela não podia gerar. Entendeu? Só que Deus é um Deus das causas impossíveis. A gente precisa entender muito assim a diferença entre permissão de Deus e vontade de Deus. A vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E a permissão de Deus vai permitir você fazer. Deus vai permitir você meter a mão. Deus vai permitir você falar. Deus vai permitir você agir precipitadamente. Mas só que você vai ser refém das consequências de suas ações. Então nós somos reféns das consequências. Jamais você vai plantar jiló, que é amargo, e vai colher batata doce. Se você plantar jiló, que é amargo, você vai colher jiló, que é amargo. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Até quando você vai ficar agindo precipitadamente?
Até quando você não vai ter paciência de esperar o cumprimento das promessas de Deus na sua vida, já que lá atrás Ele te fez uma promessa? A promessa na vida de Sara e Abraão foi cumprida, mas primeiro ela teve que sofrer as consequências daquela atitude que ela teve. Toda ação tem uma reação, entendeu? Deus permitiu que ela fizesse tudo isso? Permitiu, mas permitiu também ela passar pelas consequências. Entendeu? Respeita o tempo determinado, não age precipitadamente, não. Eu tenho aprendido isso com Deus todos os dias, esperar o tempo certo do Senhor, não ir por mim, não agir na emoção. Nosso coração é enganoso, entendeu? O ser humano, tomado pela emoção, pela ansiedade, ele não faz coisas boas. Você pode ver que ele sempre dá um vacilo. Na hora de fazer, né? De agir precipitadamente, a gente acha que foi bom. Só que quando a gente se depara com as consequências, aí a gente vê, caraca, não era pra eu ter feito isso, era pra eu ter esperado. Sabe? Então, é isso que eu quero dizer pra você, deixar pra minha vida também, pra sua vida, porque todos os dias nós temos que aprender com o Senhor, nós temos que aprender com as situações do dia a dia, sabe? Então não age precipitadamente não, tenha paciência. Se foi Deus que te prometeu, por que você está preocupada? Espera no tempo dele, tem um tempo determinado. Aproveita esse tempo de crescimento, de preparação. Amém? Deus venha abençoar a tua vida. Fica na paz, que Deus abençoe.